Será que quando eu tenho dois ou mais números, eu tenho alguma estratégia, alguma condição de igualar esses números que são diferentes entre si, tornando eles o mesmo? Chama a vinheta. Fala galerinha, meu nome é Ivo Carlos, sou aqui o professor de matemática que está ministrando vídeos aí para te ajudar a fazer a prova ou as provas de colégios militares aí de Brasília do Brasil, tá? É um prazer enorme estar aí compartilhando esse conhecimento com vocês, já que a prova vai ser ainda lá para o final do ano, lá no segundo semestre. Lembrando sempre a todos que quaisquer dúvidas que você tiver, você pode aí ter a chance de enviar a pergunta lá na seção Paz. Pergunte ou perguntando algo sobre. Galerinha, para aqueles que ainda não conhecem meu canal, depois eu vou colocar aqui também o link, bem como lá na descrição também, assim como também as páginas que eu tenho no Facebook, @superevence, e lá no meu Instagram, Correndo para Provar 10, já que eu disponibilizo também alguns exercícios de matemática lá na seção Enem. Lembrando que não é Exame Nacional do Ensino Médio, é estímulo neural no ensino de matemática. Então, para você que vai fazer essas provinhas aí, não custa lembrar, eu disponibilizo alguns problemas, propondo como desafio, e eu prometo que vou começar a postar as resoluções deles lá, tá certo? Gente, eu espero que tenha aí mais interessados. Eu preciso que você aí se disponibilize do seu tempo. Eu sei que é bastante corrido, mas para aquele que quer entrar em algum colégio militar do Brasil ou de Brasília, tem que ter justamente uma garra, uma disposição a mais, tá? Por mais cansativo que seja a sua rotina na escola, para ter aulas de reforço, no meu caso, voltado na matemática, lembrando que também tem a parte de português e redação, a depender do colégio que você vai acabar prestando provas, tudo bem? Eu espero que na medida do possível mais alunos interessados acabem aí ingressando com aulas individuais ou em grupo, presenciais ou online, tá? E aí no caso online a gente depois entrando aí em contato pelo meu WhatsApp, que é o PAS, né? 998136865, eu vou te dar mais informações de como seriam as aulas online, tudo bem? Gente, então aqui o conteúdo da aula hoje vai ser, MMC, e tem mais um outro, chamado MDC. O MMC, para quem conhece, é o chamado mínimo múltiplo comum. Ou seja, a gente vai trabalhar, como o nome diz, com algum múltiplo. O que seria múltiplo? O resultado de algum número na tabuada, tudo bem? Então, quando eu tenho assim, por exemplo, só para te ilustrar, coisa básica aqui, quando tem assim, quais são os múltiplos do número 2? Então aí a tia Zenaide, ela falou assim para você, você tem o 0, você tem o 2, você tem o 4, 6, 8, 10 e assim segue, tudo bem? Por que são esses os múltiplos? Porque lá na tabuada, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6 e assim segue, tudo bem? Esses resultados aqui são os múltiplos desse número, tá certo? E agora eu vou ensinar por que é mínimo. Porque nesse caso, a gente vai dizer que vai ser o menor múltiplo, o menor valor, quando a gente quer comparar dois números ou mais simultaneamente, tá certo? Então, você aprendeu dessa forma aqui inicialmente que eu vou te explicar, quando eu vou colocar, por exemplo, aqui também, múltiplos do número 3. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz com 2. Vou listando aqui. Quais são os múltiplos do 3 que a gente conhece? 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim vai. Aí se a tia Zanatti tivesse que perguntar assim para você, olha, então dentre esses dois, qual é que vai ser o menor valor comum, ou seja, igual, para esses dois ao mesmo tempo? Se você analisar as duas linhas aqui, depois da seta, não é justamente o meu valor 6? Esse é o meu mínimo múltiplo comum.
para esses dois algarismos. Então, em exercícios, quando você for fazer, você vai ver muito isso aqui, ó. MMC de 2 e 3, que no caso vai ser o 6. Essa foi a primeira forma que a tia Zenaide lá na sua escola te ensinou. Só que existe também uma segunda maneira de fazer isso aqui, mais rápido ainda. Como é que a tia Zenaide explicou? Ó? Você vai fazer para encontrar esse mesmo 6, primeiro escreve aqui, ó, 2, uma vírgula e o 3, só para separar os dois algarismos, tá? E posteriormente, você vai fazer um traço aqui na vertical, porque esse traço vai ser muito importante para a gente. Na minha vertical, aliás, no meu lado direito, nesse espaço em branco, a gente vai colocar quem? Os números que eu posso dividir o 2 e o 3, ou o 2 ou o 3. Um dos dois ao mesmo, individualmente, tá? Eu posso dividir os dois pelo número 1? Posso, porém, eu não preciso colocar o número 1 aqui no meu lado direito. Por quê? Porque ambos, quando tiver que dividir, vai dar a mesma resposta, tá? Então, automaticamente, no nosso lado direito, pelos critérios de divisibilidade, e é importante mencionar isso, a gente vai escolher ou 2 ou 3 inicialmente para começar a nossa brincadeira. Se eu tiver que escolher o número 2, então vou colocar aqui o 2 é divisível pelo próprio 2. Fala assim, sim, sim. Então, ó, 2 dividido por 2, isso aqui vai costumar dar quanto? E o resultado, a gente vai colocar sempre embaixo no meu lado esquerdo, tá certo? Então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Ah, e o 3? Tem como dividir 3 por 2 sem sobrar resto na divisão? Não, por quê? Porque o 3 é um número ímpar. 3 não faz parte dos números pares. E aí, se o número não tem como dividir, a gente repete esse mesmo número embaixo. Tudo bem? Beleza. Agora, eu posso dividir algum desses números por 3? Posso. O próprio 3. Por que o 1 não me interessa mais? Porque o 1 não tem como dividir por 3, tá? Você vai ver depois que agora vai ter um detalhe muito importante. 3 dividido por 3. 1. Eu já não tenho mais como dividir aqui, ó. Desço ele repetindo. E 3 dividido por 3 vai dar também 1. Preste atenção nessa última linha do lado esquerdo. É exatamente essa linha aqui, ó. Toda vez que você fizer esse método, a última linha, obrigatoriamente, ela tem que terminar em quais números? 1. Independente da quantidade de números que a gente começou na nossa divisão. Se tivesse aqui 3 números, a última linha teria que terminar com quantos uns? 3. Se tivesse 10 números no meu lado esquerdo, iniciando a divisão, com quantos uns a última linha teria que terminar? Com 10 uns. E assim segue. Nesse caso, como foram apenas 2 números, terminou com apenas 2 uns. Tá certo? Até aqui espero que não tenha nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, canal do Paz, WhatsApp, Paz, 998136865. E agora, gente, o que a gente vai fazer com esses dois números aqui, ó, que a gente vai chamar lá na matemática, lá na multiplicação de fatores. O que são fatores? São números que acabam se multiplicando. Se eles vão acabar se multiplicando, então, ó, 2 vezes 3. A gente costuma falar que isso aqui vai ser igual a 6. Opa, não é o mesmo 6 que a gente acabou de encontrar aqui e aqui nos múltiplos de cada um dos dois números, do 2 e do 3, é o mesmo 6. Então, esse método aqui, ó, ele é mais rápido do que você fazer encontrando primeiro os múltiplos de cada um deles, para depois ter que acabar olhando as duas linhas e você acabar destacando o menor múltiplo, o primeiro menor múltiplo. Por que eu falo primeiro menor? Porque concorda que eu poderia ter outros múltiplos a partir do 6? Fala que sim, sim. Quais múltiplos que eu poderia ter a partir do 6
e que também seriam múltiplos do 2 e do 3 se eu tivesse continuado nessas duas linhas. Aí é só multiplicar aqui, ó. Vou colocar aqui uma seta aqui para baixo. Poderia ser 6 vezes 2? Poderia. Vai dar quanto? 12. 6 vezes 3, 18. Poderia? Poderia. 6 vezes 4, 24. Poderia? Poderia. Você está vendo que eu tenho esses outros múltiplos em sequência, só que, no caso, esse é o segundo menor múltiplo, esse é o terceiro, esse é o quarto. E assim segue. Para MMC, a ideia de mínimo tem que ser necessariamente pequeno. E o primeiro que vier. No caso aqui, o primeiro que veio foi quem? O 6. Tá certo? Agora eu vou colocar outro exemplo, não envolvendo números tão pequenos, já que a gente pegou essa ideia, e fazendo dessa forma que eu coloquei aqui para representar esse MMC, calculando exatamente desse padrão. Tudo bem? Deixa eu pegar ali o Jack. Pessoinhas, eu espero que vocês estejam lá se dedicando. Indiquem mais aos seus amigos para ter mais aulas aí comigo também. Fortalecer aí o canal. Eu tive alguns probleminhas aí nessas últimas semanas e aí a disponibilidade de vídeo está sendo um pouquinho menor, tudo bem? Mas nem por isso eu vou deixar de divulgar. Então eu espero que vocês acabem aí indicando mais gente para se inscrever no canal, curtir lá, dar aquela força que você só tem a ganhar, tudo bem? Mais uma vez eu repito, espero que eu veja o seu nome lá no final como sendo aprovado ou aprovada na lista de colégio militar, independente se for daqui do Brasil, de Brasília ou do Brasil, que você escolher, tudo bem? Então vou colocar assim, ó. Eu quero o MMC agora, vou escrever com outra cor porque aqui tá dando falha. Vamos escrever assim, ó. O MMC agora de 3 números. E aí começou a ação da gravidade. MMC de, sei lá, 20, 45 e 60. Eita, isso aqui vai ser um desafio e tanto. É impossível? Não, mas vai ser mais trabalhoso. Então, o mesmo esquema, ó. 20, 45, 60. Olha só, faz lá meu tracinho na vertical. Para facilitar a nossa vida, existe o critério de divisibilidade, que é o critério de divisibilidade por 5. Por quê? O que esse critério de divisibilidade fala pra gente? O número para ser dividido por 5, ele tem que terminar ou em 5 ou em 0. Olha que coincidência. Termina em 0, termina em 5, termina em 0. Então já vou começar a nossa divisão aqui por 5 automaticamente, para poder dividir os 3 ao mesmo tempo. Ah, poderia ser por 2? Poderia. Só o 45 ia ficar de fora. Poderia ser por 3? Poderia. Aí quem ia ficar de fora? O 20. Poderia ser por 4? Poderia. Quem ia ficar de fora? 45. Então, já para economizar tempo, já divide logo por 5. E aí, ó, 20 dividido por 5, fala assim, ó, 4. A resposta sempre em baixo. 45 dividido por 5, fala assim, ó, 9. A resposta em baixo. 60 dividido por 5, fala assim, 12. Tudo bem? Essa é a nossa primeira parte. Agora eu vou escolher algum dos números aí que eu possa dividir. Será que dá para algum deles dividir por 2? Dá. Por quê? Porque o 4 e o 12 são números pares. Então, ó, 4 dividido por 2, fala assim, ó, 2. O 9 tem como dividir por 2 sem sobrar resto? Não, tá? Porque ele é ímpar. Então a gente repete o 9, desce ele. E 12 dividido por 2, fala assim, ó, 6. Beleza. Tudo bem. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Porque eu ainda tenho números pares aqui. Tudo bem? Então, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. Ó, o primeiro 1 já apareceu. 9 não tem como dividir. Então a gente ainda desce ele. E 6 dividido por 2 fala assim, ó, 3. Tudo bem? Beleza. E agora? Não tem mais como dividir por 2.
eu vou acabar dividindo por quanto? Por 3. Por quê? Porque o critério de divisibilidade por 3 fala que o número para ser divisível por 3, ele tem que ser um múltiplo de 3. Tudo bem? Obrigatoriamente. Ou que a soma dos seus algarismos, a soma dos... Cada um desses aqui que compõe o 20, eu tenho o algarismo 2 e o algarismo 0. Os dois juntos eu formo o número 20. A soma desses dois aqui, ó, o resultado tem que ser um múltiplo de 3. 20 não tem como ser. 45 tem como, porque 4 mais 5 vai dar 9. 60 tem como, porque 6 mais 0 dá 6. E também é múltiplo de 3. Então, ó, 1 a gente vai acabar descendo porque já acabou a nossa divisão. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Opa, apareceu o nosso segundo 1 aqui. E agora, para finalizar, ainda tem como dividir alguém por 3? Tem. Tudo bem? E aí vai ficar, ó, 1, 3 dividido por 1, 1, e o 1 final acaba repetindo. Mais uma vez, ó, olha o tanto de fatores que a gente encontrou no meu lado direito. E aí agora o que a gente vai fazer, gente? Vai acabar multiplicando todos eles. Então, ó, 5 vezes 2, 10, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 3 fala assim, ó, 180. Então, ó, o MMC de 20, 45 e 60 vai ser que número? 180. Então, gente, não tem mistério em relação a encontrar MMC. Esse é o jeito mais fácil, desde que você não erre o quê? A divisão dos números baseado nos critérios de divisibilidade, tá certo? Então, nesse primeiro momento, era isso que eu tinha para falar para você. E aí, agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre MDC. Vai ser justamente o contrário do que a gente viu aqui, tá certo? Espero que você não tenha tido tantas dúvidas. Valeu, grande abraço. Espero aí você lá na seção Paz. E mais uma vez reforçando, visite lá mesmo no meu canal. Visite lá mesmo e indique tanto o canal quanto as minhas páginas no Instagram e Facebook, tá certo? Grande abraço e até a próxima!